Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é Distrato de Imóveis. E o nosso convidado é o Nicolas Takamoto, que ele é advogado e também corretor de imóveis. Bom dia, Nicolas, tudo bom? Bom dia, Cris, tudo bom? Tudo, e você? Tudo, é um Agradeço prazer. a participação. Nicolas, eu vou começar Eu que agradeço. Nós agradeço ao agradecemos. Cresce, a casa e a Deus também. Amém. Pode começar. Nicolas, a nossa primeira pergunta. Você acredita que a crise econômica e política dos últimos anos criou um cenário favorável para os distratos de imóveis? Olha, não só acredito, como eu vejo, essa é a principal característica, né, de você mudar uma lei. Se formos pegar o contexto histórico, desde o início dos primórdios das leis, a gente começa a verificar que as mudanças são ocorridas por necessidades. Então, a sociedade se transforma, há uma necessidade, e nesse caso, havia necessidade principalmente do quê? De se guiar um parâmetro de uma segurança jurídica, né? Tem muitos casos que a gente vê que o juiz determinavam valores completamente diversos para o mesmo caso. Então, era sim necessário que houvesse um parâmetro jurídico e para que também não ocasionasse uma crise econômica, né? Eu só vou fazer um adendo, qual a importância do mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário ele é muito importante porque ele é o que absorve mais mão de obra, principalmente sem nenhum tipo de instrução. Imagina se a construção civil, se ela tiver um baque nacional, ou se tiver uma quebra, obviamente que a recessão vem. Então, por isso que é tão importante ter um parâmetro, ter exclusivamente um norteamento para isso, entendeu? E a lei dos distratos favorece mais o comprador ou o incorporador? Todo mundo me pergunta isso nas palestras. Isso é bem complicado. Mas, assim, eu entendo que há benefícios para todo mundo, né? A critério da segurança jurídica, isso é óbvio, né? Para o corretor que faz o contrato ou para o advogado que faz o contrato, ele tem parâmetros seguros e o corretor principalmente também tem certeza que vai receber a sua comissão, né? Se ele fizer um quadro devidamente estipulado, ele tem total possibilidade de recorrer. Então, a lei é clara e precisa que a comissão é dele, independente das circunstâncias, obviamente, se não houve má fé. Né? Não havendo má fé, independente da circunstância, a comissão é dele. E, principalmente, né, mais para o incorporador, porque o incorporador vinha sofrendo diversos problemas financeiros, muitas empresas vinham falindo, devido ao distrato ser amplamente discutido na sociedade, né? Mas de uma maneira muito... era muito simples de se tratar. As pessoas distratavam em judiciário, ou às vezes em acordo, simplesmente porque terminou um namoro, né? Não havia um parâmetro, não havia... Uma lei. Exatamente. Era tudo muito simples. E a determinação do juízo era pague de forma imediata. Quando tinha a determinação de 70%, 60% de restituição, até 90%, a forma de pagamento era imediato. E muitas vezes a incorporadora estava com aquele valor devidamente separado para o capital de giro e acabava indo, né, acabava falindo justamente por isso. Prejuízo. Por isso que muitas vezes víamos obras interminadas, né? Processos judiciais relativos à falência. Então, isso por isso que essa lei foi muito importante para nortear. Então, se é melhor para o incorporador, se é melhor para o corretor, se é melhor para o comprador, houve um parâmetro. O comprador já sabe agora o que ele está comprando e quais são as consequências. Antes ele entrava em juízo, não sabia. Determinava-se pelo juízo. Então, eu acho que todo mundo ganha quando há uma regra categórica, uma regra explícita sobre essa situação. Nicolas, uma curiosidade pessoal, você acha que com essa alteração da lei, ela ficou mais positiva, então? Sim, sim. Para todos os lados, né? Para todos os lados. Para todos os lados. Porque eu, como consumidor, eu já sei qual é a porcentagem que vai ser retida. Então, eu só vejo meu imóvel. Meu imóvel é qual? É loteamento? É incorporação por patrimônio de afetação? Sem patrimônio por afetação? É basicamente isso. Então, eu já sei o quanto. Já vou entrar na justiça, já consigo fazer o cálculo. Já tenho noção. E, ao mesmo tempo, a incorporadora é a mesma coisa. Ela consegue calcular qual é o valor
mais ou menos assim que ele vai ter de ter que restituir. Entendeu? Nicolas, eu queria saber assim, você falou até na sua palestra já, mas eu queria que você ressaltasse aqui no Cresce Esclarece, a diferença entre distrato e renúncia, que para mim sempre foi a mesma coisa, Sempre mas foi, não é, né? Na verdade, a lei coloca alguns pontos como distrato e não deveria ser feita dessa forma, tá? Tem uma diferença bem grande. O que é distrato? Distrato é uma espécie de resilição. Resilição, uma espécie de rescisão. Então, existem dois tipos de rescisão. A resolução, que é quando você termina um contrato por inadimplemento, quando o consumidor deixa de pagar, o adquirente deixa de pagar, ou a própria construtora deixa de fazer alguma coisa que deveria ser feito. Né? Então, essa é a resolução contratual que é feita pelo 474. Tá. Tá? E aí existem a resilição. A resilição ele pode ser unilateral ou bilateral. Unilateral é a renúncia. Quando você chega para mim, por exemplo, e você diz, olha, não quero mais, simplesmente pela vontade, e eu não intercedo por ela, não questiono, simplesmente você assina e tem tudo de volta. Tá? Isso é uma resilição unilateral. E pode ser uma resilição bilateral, quando você fala para mim, olha, não tenho mais interesse em continuar com o contrato, e eu também não tenho mais interesse. Vamos fazer um acordo? Então, resilição bilateral é um acordo. Um distrato nada mais é do que um acordo. E essa lei, efetivamente, ela trata de acordo, mas ela trata de muito mais do que o acordo. Então, quando muitas vezes falamos em distrato, até quando as pessoas perguntam, olha, como fazer um distrato? O termo correto deveria ser desfazimento de contrato. Tá? Porque o desfazimento de contrato ele pode ser por inadimplemento, por vontade de uma das partes, por vontade das duas partes. Então, independe. Então, essa é a diferença principal. Distrato é um acordo né, entre as partes. E a renúncia é quando há apenas de uma das partes sem motivação por inadimplemento. Entendi. Tá? E como é que eram os distratos antes e agora? Eram bem diferentes. Vamos lá, Cris. Antes não tínhamos parâmetros, né? Como eu disse várias vezes, que eu acho que o principal ganho dessa nova lei é o parâmetro. Então, você tem uma noção de pode ser 25%, 50% ou 10%. Né? Antes, o distrato, você chegava em juízo, né? E o juízo determinava qual era o valor de restituição. O valor poderia ser 70%, 80%, até 90%. Nas palestras, eu mostro alguns julgados. E há um julgado até com uma incorporadora bem famosa, que hoje em dia está em concordata, né? Em falência, em pedido de falência, e a porcentagem de restituição foi 90%. Nossa! Será que é justo, depois de 3 anos, 90% de restituição? Será que a incorporadora, nesse período de 3 anos, só gastou 10%? Não, para subir o empreendimento? O empreendimento já tinha ficado até pronto, tá? Quando o juízo determinou esse valor. Então, isso que era o problema. Claro que em São Paulo havia uma normativa, havia uma súmula, né? Uma súmula não é uma lei, então o juiz não tem que seguir ela estritamente, ele pode ir por seu entendimento. Então, ele pode determinar por aquela súmula ou não. Havia uma súmula em São Paulo de 70% desde meados de 2010. Mas dependia do juízo, ele fazia diferente, né? E aí, agora, com a nova lei, não. A nova lei é a seguinte. Quais são os tipos de restituição? Se você se é por incorporador, se é uma incorporação imobiliária, um imóvel na planta, né, como se diz, ou não, um imóvel novo, a restituição é clara e precisa. É 25%, né, quando não é patrimônio por afetação, 50% quando é patrimônio por afetação, e no caso de loteamento é 10%, seja qual for o tipo do empreendimento. Mas isso não é só, tá? A gente costuma falar esses valores e pensar que é somente isso. Eu vou pegar até aqui a lei, né? Porque ela é bem clara que, além desses valores, você precisa subtrair alguns outros valores. Então, vamos supor que é um imóvel, uma incorporação imobiliária por patrimônio de afetação, que é o que é a maioria,
né? Praticamente 90% do estado de São Paulo, as incorporações novas são patrimônio por afetação. Até porque é mais garantido para a empresa que subsidia, para o banco que empresta, né? Tem todas essas características. Mais segurança. Mais segurança jurídica para que receba. Porque, será que eu falo um pouquinho sobre patrimônio? O que você acha, Pode falar, Cris? eu acho que você tem que passar as informações. Patrimônio Excelente. por afetação ocorre quando o empreendimento ele é único. Ele tem um CNPJ por um período de obra. Então, a vigência desse CNPJ é pelo período de obra. E tudo que ocorre, então, sejam as dívidas, os processos, os lucros, o capital de giro, tudo pertence a esse empreendimento. Se caso ele venha a falir, depois ainda tem a possibilidade de requerer pela construtora. Mas primeiro você tem o CNPJ da incorporação, tá? E nesse caso, como é 50% no caso de extrato, né? No caso da rescisão, ainda você tem que pensar que esse valor que sobrar, ele é subtraído. Então, ele deve ser subtraído pela integralidade da comissão. Então, é 50% menos a integralidade da comissão, né? E além disso, se tiver cota de condomínio, de repente o empreendimento já é pronto, ele também tem que ser subtraído, contribuição devida à associação de moradores, valor correspondente à fruição do imóvel, que seria como uma espécie de aluguel, né? Correspondente a 0,5% do valor atualizado do contrato e demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato. Então, tudo isso tem que ser subtraído ao valor pago. Então, exemplo, você pagou 100 mil, 50 mil já fica de retenção. De retenção. Aí, desses 50 mil, você subtrai comissão, você subtrai cotas de condomínio se tiver, IPTU e outros impostos e despesas de rescisão. É o que é certo, né, Nicola? Isso. Então, é um valor que... Aí, o valor que sobrar, né, ele é restituído para você. No caso da fruição, é o período que ele te entrega o imóvel e você ficou morando no imóvel. Se você ficou morando... um ano no imóvel, você paga um aluguel referente a um ano do imóvel, que seria uma espécie de aluguel. E, Nicolas, tem diferença entre distratos de imóveis ou terrenos? Ou é a mesma coisa? Não. Tem diferença. Vamos lá. Primeiro é o valor de retenção. O valor de retenção é bem claro. Um é 50, outro é 25 e o loteamento é 10. Então, é bem diferente. Só que a maior diferença é que lembra que eu falei que todos os encargos será retirado do valor que você efetivamente pagou? Que é justo, né? Isso. Na incorporação, ele para até o momento até o valor que você pagou. Então, independente se essa subtração chegar ao valor total que você pagou, você não tem nada além a pagar. Então, somente a fruição, que é o valor do aluguel, né? Uma espécie de aluguel. No caso de loteamento, não. Ele não tem esse limite. Então, vamos supor que você ficou com bem por um ano. E nesse um ano veio cota de condomínio, veio tudo, e você deu apenas 10 mil reais. Né? Da entrada e mais R$1.000 por mês. Então, vamos supor que você deu 20 mil reais no ano. Vai subtrair 10%, depois as cotas de condomínio, a fruição, tudo isso. E se o valor ultrapassar o valor dos 20 mil, você tem que pagar. Na incorporação você não pagava. Entendi. No loteamento você paga. Outra diferença também é a fruição. A fruição do loteamento é um pouco maior. É 0,75% contra 0,5%. Né? Então, o valor... E normalmente, quando você tem a compra do loteamento, o loteamento do lote, você compra e já tem a posse imediata. Então, conta-se a fruição a partir da posse imediata. Diferente do imóvel. O imóvel ele precisa ficar pronto. Da incorporação ele precisa ficar pronto para começar a contar a fruição. No caso de loteamento, não. O loteamento conta-se a partir da posse. Então, é um valor maior também. E assim, quais as precauções que o corretor de imóveis tem que ter no momento do destrato de imóveis? Muitas, né, Cris? Porque é uma responsabilidade do corretor estar sempre atualizado, né? Por isso que eu acredito que o Cresce é tão importante nessa hora. Quantos cursos são de atualização? Quantos cursos são referente à profissão, mas principalmente à parte legal? Porque, querendo ou não,
Uma das poucas profissões que estão disciplinadas no Código Civil é o corretor de imóveis. Sim. Então, veja a importância. Mexemos com um dos maiores bens, né, de toda a sociedade, que é a propriedade. Uhum. Então, o corretor precisa estar atualizado, precisa ter uma certa prevenção, né, sempre enviando relatórios, sempre fazendo relatório das conversas. De forma escrita é o melhor, né, isso é uma dica de advogado. De forma escrita é bem melhor, porque você já faz um documento, né? Mas se não for de forma escrita, que pelo menos envie um e-mail para a pessoa, passando todas as tratativas, todas as informações. Então, atualização e prevenção em relação às propostas são essenciais. Nicolas, a lei define que os contratos de compra e venda devem ter um quadro de resumo em seu início. Sim. E quais os itens que esse quadro deve apresentar? Esse quadro tem Esse quadro é bem grande, tá? Vou pegar aqui a lei novamente para que não tenha nenhum equívoco. No caso da incorporação imobiliária, né? O quadro é muito parecido de um para o outro. São poucas nuances diferentes. Então, vou falar de um quadro para vocês terem uma certa noção. Porque a gente só tem, assim, 6 minutos. Tá bom. É o preço total a ser pago, o valor da parcela da entrada, o valor correspondente à corretagem, forma de pagamento do preço com indicação se é parcelado ou não, índice de correção monetária, consequência do desfazimento. Então, se tiver alguma consequência diferente, algum acordo diverso, tem que ter, tá? As taxas de juros, informações acerca da possibilidade de arrependimento, que são 7 dias, agora se tornou lei, tá? Então, é importante suscitar isso, são 7 dias para que a pessoa se arrependa e a devolução integral. Então, o corretor só gasta a sua comissão depois do 7º dia. Entendi. Isso é importante. É importante. Tá? O prazo para quitação das obrigações, as informações acerca do ônus, se tem alguma dívida que recaia sobre o imóvel, é importante. O número do registro do memorial da incorporação e o termo final para obtenção do habite, tá? Nesse caso, se não houver o quadro, eu fiz um contrato, esqueci algum ponto do contrato. A lei é clara e deixa 30 dias para você sanear essa omissão. Se você não fizer esse saneamento, pode incorrer em justa causa. Então, olha como é importante. Quem fez o contrato já liga para o seu cliente e fala, olha, eu preciso que você venha para cá porque tem um anexo, entendeu? É muito importante, porque pode ser nulo o contrato. E é isso que eu ia perguntar, a falta de alguma dessas informações pode ocasionar rescisão de contrato? Exatamente. Tá. E ainda dá como justa causa, tá? Então, é como se o contrato nunca tivesse existido. Nicolas, não deu tempo de eu fazer todas as perguntas para você. A gente vai voltar com esse tema, com certeza que ele é muito interessante, tá? Sim, sim. E eu queria agradecer a sua participação. Claro. E eu queria que você desse uma palavrinha final aos corretores de imóveis sobre o tema de extrato. Certo. É muito importante que todo corretor, né, além da atualização, ele se precavenha, né, principalmente das informações referentes. Como agora o distrato se tornou muito mais duro, mais rígido, né? Então, é importante que o corretor também tenha esse cuidado. Pois é muito fácil para o cliente chegar e alegar que não sabia. Sim. Então, e o corretor realmente precisa ter todo esse respaldo, tá? E o que é importante disso? Retirar a parte boa. No próprio quadro se diz sobre a corretagem. Então, não há mais possibilidade de falar, olha, mas o corretor não... Se o seu nome estiver lá, você tem a comissão garantida. E é indiscutível isso, tá? Claro, se houver má-fé, mas caso não ocorra má-fé por parte do corretor, é indiscutível que a comissão é dele. Então, é importante suscitar isso, que a lei pode ser dura, pode ser rígida, mas ela veio exatamente para nortear o mercado, para que não haja nenhuma recessão, não haja mais desemprego, mais problemas econômicos, né? Isso pode ver que a pessoa tem que ter um planejamento financeiro, o consumidor, agora tem que ter, obviamente, um planejamento financeiro, e o corretor, ele não tem que ser apenas o vendedor, agora ele tem que ser o consultor, ele tem que analisar com o cliente se ele tem a possibilidade, se ele não tem a possibilidade, porque isso é caráter, isso é ética da profissão, e isso que é importante para que todos nós respeitamos não só a nossa profissão, mas também o próximo. Porque você também gostaria que alguém fizesse por você, não gostaria, Cris? Então, como profissional, temos esse dever. Obrigada, Nicolas. Gente, muito obrigada pela participação e eu espero vocês na próxima semana.